Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: às vezes uma porta se fecha para que o céu possa se abrir. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Por diversas vezes nas nossas vidas, as coisas elas vão sair de controle. As oportunidades, elas vão passar, as circunstâncias, elas vão mudar, as condições, elas vão se tornar inexistentes. E quando eu olho para frente e vejo um futuro, eu não encontro nenhum. Dentro de todos os sonhos, de todos os pensamentos, de todos os desejos, de todas as orações, aconteceu exatamente o contrário de tudo aquilo que eu pedia. Mas o maior equívoco é a forma que nós usamos a oração. A oração ela não serve para nos afastar do mal. A oração serve para que nós possamos suportar. Se nós vamos à luz da palavra de Deus, Jesus ele sabia que teria que ser crucificado. Sabia que seria humilhado, que seria cuspido, que seria rejeitado. E antes de que tudo isso pudesse começar a acontecer, ele chamou seus amigos e foi orar, para que ele pudesse passar por tudo isso. Ele não orou falando: olha, Senhor, não faça com que isso aconteça. Mas ele orou pedindo que seja feita a sua vontade. Talvez o silêncio de Deus não é que Deus não está nos falando nada. É que o tempo inteiro você ora e Deus te entrega uma arma para que você possa lutar. Mas você nunca usa essa arma. Deus não é Deus quando Ele faz o que você quer. Deus continua sendo Deus, independente da minha vida ou da sua vida. Então cada porta que se fecha, nem sempre é uma porta que nos leva a algum lugar. Nem sempre o caminho mais fácil leva a algum lugar. Nem sempre aquilo que está pronto é o melhor. Nem sempre. Agora, o mais importante dessa vida é que nós possamos encontrar um único caminho. E Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, dentro de tudo que dessa vida nós possamos querer estar com Deus, conhecer a sua palavra, aprender a obedecer e aprender a viver da forma que Jesus nos ensina, essa é a única porta que nos importa. Ainda que eu não tenha condições, que eu não tenha sabedoria, que eu não tenha forças para executar aquele chamado, ainda que dentro de mim eu não encontre qualidade. Se Deus me escolheu, se Deus te escolheu, é porque dentro de você existe tudo que é necessário, coisas que precisam ser despertadas, qualidades que você vai adquirir, virtudes que você tinha que nem sabia. Mas existe uma diferença maior: o Senhor. Uma vida sem Deus não pode nem ser chamado de vida. Mas aquilo que Deus reservou para nós está guardado. E não importa se você chegar primeiro ou por último, se você se acha capaz ou incapaz, se você é o melhor ou não, se você já errou muito ou pouco, se você é gordo, magro, homossexual, bêbado, drogado, não importa. Não importa. A transformação que Deus faz na nossa vida, ela é completa. Então nós vamos sair daquela vida de escuridão e nos tornarmos luz. Porque a vida não é esse mundo.
Se a gente vai lá em Apocalipse 3, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Deus, ele tem nos observado. Deus, ele tem visto tudo que você tem passado, tudo que você tem feito. Ainda que você ache que seja em vão, Deus conhece as tuas obras. Tudo que a gente faz com amor ecoa por toda a eternidade. E Deus deixou uma coisa bem objetiva, bem esclarecida. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aquilo que Deus reservou para você já está preparado. Aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus colocou dentro do teu chamado, dentro do teu propósito, já está pronto. E ninguém e nada nesse mundo pode fechar ou tirar essa oportunidade de você, a não ser você mesmo. A fé é a única coisa que pode nos fazer caminhar. E a fé sem obra é morta em si mesmo. Então, quando eu acredito, eu vivo aquilo que eu acredito. Os meus pensamentos, as minhas prioridades, as minhas escolhas, o meu gastar de tempo é feito tudo sobre isso. Não importa se tem a gente perto ou longe. É a observância das palavras, é o guardar do comportamento, é o pensar além de nós mesmos. Eu não sei se você tem o hábito de ler a palavra de Deus, mas como é bom quando nós lemos a palavra e imaginamos tudo aquilo que eles passaram e nos colocamos como se nós estivéssemos assistindo tudo aquilo que Deus tem feito e tudo aquilo que Deus fez por aquele povo e por aquelas pessoas através da fé deles. Deus, ele entende as nossas limitações. Sei que você tem pouca força, mas apesar da minha falta de força, muitas vezes da minha falta de sabedoria, de eu querer fazer o bem e não conseguir, Deus, ele olhou apenas uma coisa, que eu tentei, que eu guardei a palavra dele, que eu não neguei o nome de Deus. Eu acho que essa é a parte mais importante, não tirar a glória de Deus. Ainda que hoje você viva uma vida de pecado, ainda que hoje você não viva exatamente da forma que você gostaria, Deus, ele tem reconhecido tudo o que você tem feito, o seu esforço, o seu cair e o seu levantar, o não desistir. Mas no fim de tudo, nunca tenha vergonha do nome de Deus, porque ele sabe que nós somos pecadores. Aqueles que têm pressa em te condenar, já estão condenados. Porque com a mesma medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. E quando nós passamos por essa porta, que é Jesus Cristo, o que acontece? João 10, versículo 9. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. Para um animal, a pastagem é tudo o que ele precisa, água e comida, tudo que é necessário. Quando nós entramos pela porta de Jesus, quando nós começamos a virar os nossos pensamentos para o céu, quando nós paramos de dar poder à palavra de pessoas, quantas vezes você já não ficou triste, chateado ou magoado porque alguém te disse alguma coisa e repetidamente essa pessoa diz a mesma coisa? Mas ao invés de ouvir o que Deus diz, você simplesmente prefere ouvir o que as pessoas dizem, se coloca na pior posição, se inferioriza. Mas existe algo também. Tem gente que se faz de coitado para ganhar confiança. E depois disso, ela pega tudo que ela quer e vai embora. Deus não nos fez coitados. Eu assumir as minhas fraquezas não quer dizer que eu sou fraco. Eu sei dos meus limites, mas eu sei que com Deus todos eles deixam de existir. Quem entrará pela porta de Jesus sairá
em outro lugar, vai encontrar coisas que ele não tinha, vai ser uma pessoa que ele não era. É um renascimento da carne para o espírito, da morte para a vida. E a nossa oração, aquela ferramenta, não de pedir para que Deus não faça que aconteça, mas para que Deus nos prepare para o que tiver que acontecer, para que eu possa ser o guerreiro que Deus sonhou. Nós não passamos pelas batalhas porque temos medo de morrer. Nós passamos pelas batalhas porque a nossa natureza é ser guerreiro. Nós não negamos o nosso chamado, nós não negamos o confronto, nós não negamos o servir, nós não nos escondemos. Deus não nos fez covardes. Só que existe um momento certo para tudo. Estratégia. Estratégia. Mateus 7,7. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Essa porta que Jesus diz, eu sou a porta, ela precisa ser acionada. Eu preciso dizer, Deus, eu quero entrar no seu reino, eu quero viver da forma que o Senhor ensina, eu quero ter sede da tua palavra, eu quero fazer parte do seu reino. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Mas eu tenho que buscar de todo o meu coração. Deus, ele tem que estar em primeiro lugar da minha vida. Eu não estou buscando os meus sonhos, eu estou buscando os sonhos de Deus. Eu não estou pedindo algo para mim, eu estou pedindo algo para que o nome de Deus possa ser glorificado. Deus, ele quer um bem maior, um bem comum. O Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso, é o coletivo. Essa vida do eu, ela não cabe. Essa vida do eu, ela é sozinha. Com Deus nós nos tornamos mais amor, mais felicidade, mais esperança, mais divinos, menos humanos, mais espírito, menos carne, mais controle, menos ansiedade. Talvez você encontre esses sentimentos sempre de forma induzida. Mas saiba que uma vida cheia do Espírito Santo, ela produz todos esses sentimentos. Talvez você nunca tenha experimentado, porque isso é uma decisão. Jesus também já disse lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Da mesma forma que Jesus, ele quer que nós estejamos, ele também quer estar conosco. Ele o tempo todo nos observa. Você quer tentar sozinho ou quer tentar com ele? Só que essa porta nós vamos ter que entrar e não vamos voltar mais. Aquela velha vida, ela vai ser deixada lá atrás. Quem anda junto não fica para trás. Então nessa caminhada, diversas pessoas elas vão ficar pelo caminho. E muitas vezes nós temos costumes de uma velha vida, que nós a vida inteira praticamos aquilo sem saber porquê. E aquilo era a nossa própria ruína. E quando nós vamos nos aproximando de Deus, essa velha vida ela vai ficando para trás. Ela vai perdendo a graça. A nossa nova vida vai tendo cor, vai tendo amor. Nós não somos mais escravos, não somos mais dependentes. Temos mais confiança, temos mais controle, temos mais paz. Começamos a fazer coisas que a vida inteira nós não conseguíamos. Tem gente que se contenta em dizer que é de algum signo. Ah, eu sou de Escorpião. Ah, eu sou de não sei o quê. E quando Jesus entra na nossa vida, ele controla todo aquele gênio ruim. Porque Deus, ele não compactua com o mal. Deus não é um Deus de problemas. Deus é um Deus de virtudes. Então, ele vai pegar tudo aquilo que parecia um problema e vai transformar em qualidade. Às vezes, o segredo é como nós usamos as virtudes que nós temos. Deus, ele não vai mudar o teu jeito, mas ele vai usar do jeito certo. É fazer o certo do jeito certo. Quantas vezes você não tem a razão das coisas e passa do ponto e perde a razão? E aí transforma algo que era para ser bom em algo ruim. Nós somos campeões em fazer isso. Só que acima de tudo,
A nossa vida, ela tem que estar além das circunstâncias. Eu tenho que parar de olhar para as portas fechadas, para quem me deixou, para quem me rejeitou, para quem me descartou, para as coisas que não aconteceram como eu gostaria, pelas injustiças, pelas mentiras, pelo julgamento, por todos aqueles que tramaram nas nossas costas, por tudo isso. Cada porta dessa que se fechou era para que você olhasse para a única porta aberta. Olhasse para aquele que observou a sua vida, observou você caindo, mas ainda assim respeitou a sua vontade. Mas quando você disse, eis-me aqui, quando você olhou para os céus, reconheceu a sua fraqueza, pediu perdão pelos teus pecados, reconheceu os seus maus caminhos, entregou a sua vida ao Senhor, começou a conhecer a voz do bom pastor, aí sim, você olhou que todas aquelas portas fechadas foram justamente para que você pudesse chegar nesse lugar. Se você tivesse orado naquelas portas, elas continuariam fechadas, porém você teria entendido que não era ali o lugar de você entrar. Uma cidade, ela tem diversas ruas, mas somente uma leva a um destino que você espera. Não importa ser rua, não é porque é uma porta que é um caminho que te leva para algum lugar, só existe um. E isso é importante que nós possamos entender. Mais importante que caminhar é o destino que nós caminhamos. Porque o que adianta correr, o que adianta andar, quando nós andamos para a direção ou para o lugar errado? Eu vou ter que voltar todo esse percurso para depois começar a ir para o lugar certo. Às vezes uma porta se fecha para que o céu possa se abrir. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que essa mensagem ela sirva de reflexão para que você possa analisar a tua vida, os teus caminhos, as tuas decepções, as tuas orações, para que você entenda como que nós conversamos com Deus, o que Deus nos proporciona, quais são os sentimentos, para que você possa perdoar a si mesmo, a sua história, o seu passado, para que você olhe para frente, mas principalmente para o presente, porque o futuro ele não é uma oportunidade, ele é uma incerteza, mas no presente nós podemos fazer tudo diferente, não importa a sua fraqueza, pois quando nós estamos com o Senhor, tudo nós podemos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.